Olá, meus irmãos, meus amigos, saudações em Cristo Jesus. Estou eu aqui novamente para falar mais um pouco sobre a crise das instituições hoje no Brasil. A crise entre os três poderes. Venho aqui mais uma vez falar do poder supremo, a Constituição brasileira. Hoje eu quero ler um artigo muito importante para todos, que é o artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo. Eu tenho acompanhado o ex-senador Magno Malta sempre bater nessa tecla, sempre alertar o povo que o Supremo é o povo. E poucos estão dando importância a isso. E eu quero só reforçar que em Brasília existe o Supremo Tribunal Federal, composto por 11 juízes indicados por presidentes, por políticos. Mas a Constituição brasileira diz que todo o poder emana do povo, ou seja, o Supremo é o povo, eu e você. Porém, diz o seguinte, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, todo o poder emana do povo. Porém, quem nos representa em Brasília são os políticos que eu e você escolhem. Agora você, amigo, irmão em Cristo Jesus, que professa a mesma fé que nós cristãos, que vale lembrar que o Brasil é um país cristão, tá? Você que exerce a mesma fé que nós, eu só queria ressaltar um versículo bíblico. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Quando um homem ele é eleito, um político eleito para Brasília, para nos representar, somos nós que o colocamos lá. Então preste bem atenção os próximos políticos que você vai votar. Valorize seu voto. Nas próximas eleições, votem em políticos que têm compromisso com Deus acima de tudo. Há poucos dias, eu estava no estado do Ceará ministrando um curso preparatório para obreiros e o ex-presidiário, hoje considerado o maior chefe de quadrilha da história do Brasil, Lula, ele foi fazer uma visita no Ceará porque o governador do Ceará é petista também, membro da mesma quadrilha. A primeira coisa que ele fez quando chegou no Ceará foi procurar um centro de macumba, isso mesmo. Foi procurar um centro de macumba, fazer um pacto com Satanás para voltar à presidência da República. Isso mesmo, você não está enganado não. Ele foi no centro de macumba, fez um pacto com Satanás, recebeu lá orações dos demônios, recebeu banho de pipocas e recebeu toda aquela mandinga de centro espírita. Eu quero aqui chamar você para a diferença. Quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo padece, chora. Eu acompanho tanto o ex-presidiário, as atitudes dele, porque eu sou cidadão brasileiro, independente de ser teólogo, pastor, eu sou um cidadão brasileiro, tenho o direito de exercer o meu voto, a minha liberdade. E acompanho também o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Todas as vezes que Bolsonaro chega em uma região para inaugurar uma obra, fazer uma visita, ele sempre procura pastores evangélicos, ele sempre procura um culto para participar, ele sempre procura uma igreja para visitar. Bolsonaro se ajoelha, Bolsonaro recebe orações de pastores, recebe imposição de mãos dos ministros evangélicos. Bolsonaro se prostra diante de Deus
e sempre bate na mesma tecla. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Diferentemente do ex-presidiário, que por onde passou, Rio Grande do Norte, foi procurar centro de macumba. Ceará foi procurar centro de macumba. Bahia, quando visitou agora recentemente, foi procurar centro de macumba. Então nós cristãos, que venhamos abrir os olhos. Agora eu quero deixar aqui um ressalto. Por mais que o Brasil seja um país de cristãos, um país que é voltado ao cristianismo, a maioria são cristãos, isso não quer dizer que um presidente da república, ele seja governante só dos cristãos. Não, é obrigação dele governar para espírita, LGBT, cristãos. Agora, o que ele não pode, em hipótese alguma, é governar para uma parte e menosprezar a outra. Uma vez que um político, um cristão, ele aceita, ele se envolver na política, ele participar de um pleito eleitoral, ele tem que ter a consciência que ele não vai governar só para uma parte, cristão, LGBT ou espírita. Ele é governante de todos. Porém, quando ele coloca Deus acima dele, como tem feito o nosso atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ele coloca sempre Deus acima de tudo. Por que que ele é tão perseguido? Porque ele é contra o aborto, ele é contra a implantação de um homossexualismo nas escolas, ele é contra estuprador, ele é contra bandidos. E essa classe miserável que quer deturpar a mente das nossas crianças nas escolas, são contra ele. Imagine nos governos anteriores. Havia desfiles e mais desfile de LGBT na Avenida Paulista, em São Paulo. Tudo patrocinado com o dinheiro público. Nós votamos em um representante para dar voz ao LGBT. Enquanto o cristianismo ficou apagado, perseguido, agora tivemos a liberdade de nos libertar desses políticos corruptos, que nunca houve na história do Brasil tanta corrupção igual houve nos governos da maior quadrilha da história do Brasil, do PT. Meus amigos pastores, líderes evangélicos, despertem, se posicionem diante das vossas ovelhas. Aqueles que não aceitarem o alerta dos seus líderes não são ovelhas. Faço das palavras do pastor Elinaldo Renovato, aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte, as minhas. Cristão, petista e pessoalista, eles não são cristãos, porque o cristão verdadeiro, ele não faz pacto com Satanás e nem vota em candidato que faz pacto com Satanás. Que Deus abençoe a todos. Amém.